essa outra aqui, ó. Então vamos lá, né? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre física moderna, tá? No início do nosso ano letivo, a gente discutiu lá no iniciozinho mesmo, a base para tudo, o que era física. Então a gente definiu física como sendo a parte da ciência que estuda os fenômenos naturais, né? Tinha a ciência de uma forma geral, ela depois se subdividiu em três partes, que é a física, química e biologia, mas o que é o nosso foco é a física, então é o que estuda os fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais, eles são estudados de duas maneiras distintas. A primeira é baseada totalmente nos princípios de Newton e a segunda, né, nos princípios de Einstein, com auxílio de Newton da mesma forma. A física clássica é aquela física que a gente estudou durante o decorrer do ano todo, é algo mais concreto. E a física moderna é o que a gente vai estudar agora, mas com aquela noção de ser algo mais abstrato. Não está tão ao nosso Ô, alcance. Paulo, Oi, mas a gente vai estudar a relatividade ou a física quântica? as Porque isso duas. está na física moderna. As duas. As duas coisas. Ok. Entendeu? Só que a gente não vai aprofundar muito, porque principalmente para vocês que são do preparatório, nem cai esse tipo de questão, entendeu? Mas como tá unido as turmas, aí a gente tem que tá vendo juntos. Mas não deixa de ser interessante, entendeu? Então, no caso dessa física moderna, é uma coisa mais abstrata, não é algo concreto que eu consigo pegar, que eu consigo provar com exemplos práticos, com exemplos cotidianos, né? Até porque a gente não tem instrumento suficiente para isso. Então, a física clássica, por exemplo, se eu quiser mostrar para vocês o que é velocidade, a velocidade ocorre quando o corpo varia a posição, ou seja, a sua distância, em função do tempo. Eu consigo falar essa teoria, mas se por algum motivo não ficar claro, né, o que foi falado, eu posso, tipo, por exemplo, na outra aula, levar um carrinho, mostrar esse carrinho inicialmente na posição X, e eu quero chegar com esse carrinho até a posição final Y. Então, eu tenho que mostrar que vai haver um deslocamento e posso pegar no cronômetro e marcar que esse deslocamento vai ocorrer no decorrer do tempo. E aí eu posso garantir para vocês que, neste caso, houve velocidade. O corpo adquiriu velocidade devido ao fato de ter alterado a posição em função do tempo. Se altera a posição em função do tempo, adquiriu velocidade. Se não alterar a posição, quer dizer que o corpo está em repouso. Ok? Então, essa física clássica é muito mais simples de mostrar. Eu estou lá na elétrica, não é tão simples de mostrar, porque a gente não consegue ver os prótons, não consegue ver os elétrons nem os nêutrons, mas a gente consegue mostrar a prática disso, por exemplo, para uma luz estar acesa. Eu posso falar que para existir, né, a forma da luz estar acesa, tem que existir corrente, tem que existir tensão, tem que existir resistência. Mas eu também posso mostrar na prática o que é corrente, o que é tensão e o que é resistência. Ah, professor, nós estamos falando de associação de resistores. Eu posso levar uma bancada já montada, né, com instrumentação toda de associação em série, associação paralela, posso fazer uma associação mista, então é muito mais concreta, é muito mais visível a olho nu. A física moderna já não é tanto. É algo que está sendo falado, mas é algo mais abstrato, está mais distante do nosso dia a dia, ok? Então, né, conforme eu tinha acabado de mencionar agora, a física moderna, diferentemente da física clássica, ela é um pouco mais distante do nosso dia a dia e ela tem uma explicação plausível, né? Então, a gente define essa física moderna como sendo a denominação dada ao conjunto de teorias. Repare que o que eu tinha acabado de falar, né, na física clássica eu posso ter conjunto de teorias acompanhado da prática. Na física moderna não quer dizer que eu não posso ter o acompanhamento da prática, mas a nível nosso, nível médio, por falta de instrumentação, por falta até mesmo de preparo, isso seria um pouco inviável. Né? Então, conjunto de teorias surgidas a princípio no início do século XX, né, principiando com a física quântica e a teoria da relatividade, que era o que o Herbert tinha perguntado aí.
e as alterações no entendimento científicos daí decorrente, bem como todas as teorias posteriores. O que quer dizer isso? É tudo que a gente acompanhava na física clássica, teoricamente falando, a gente estava sempre baseando nos princípios de Newton. Mas aqui na física moderna isso vai um pouquinho além, não vai querer simplesmente parar no que Newton deixou para a gente, o legado que deixou. Então vai ter outros conjuntos de teorias que são decorrentes das ideias de Newton. O que a gente não pode confundir, tá, gente? Eu não posso afirmar que Einstein é certo, nem tampouco que Newton. Existem ideias divergentes aí, mas que são paralelas no entendimento. Então, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é a ideia da dualidade partícula-onda ou onda-partícula. Então, existia, a princípio, a divergência de ideias de Isaac Newton e de Christian Huygens. Tá? Por que existe? De tudo que a gente falou até o momento, a gente nunca falou em dualidade de nada. Tá? E uma das grandezas dos fenômenos naturais que nos permite abordar essa ideia de dualidade é a luz. Ah, mas e aí? A luz, ela é uma onda ou a luz, ela é uma partícula? Então, a gente já estudou isso, tá? No conceito de ótica, nós estudávamos a luz como sendo uma partícula. Na elétrica, a luz é vista como uma partícula e não deixa de ser vista também como onda. Mas, separadamente, na ótica, a luz é uma partícula. Na onda ondulatória, né, a luz é uma onda. Mas e aí, professor, o que é certo? As ideias de Newton ou as ideias de Huygens? Então, como eu tinha mencionado anteriormente, né, na tela anterior, eu não posso afirmar nem que um nem que outro é o certo, porque existem fatos que comprovam que a teoria de Newton está certo e tem fatos que comprovam que a teoria de Huygens também está certa. Então, existe, né, a teoria, eu deveria ter colocado até uma aspa aqui, uma divergência de ideia entre os dois. E aí, a luz é uma partícula ou a luz é uma onda? Então, é a primeira pergunta que até a gente mesmo pode fazer. Né? Mas, através da teoria corpuscular da luz, Newton prova que a luz é uma partícula. Mas aí o Huygens, através da teoria ondulatória da luz, ele vai provar que a luz é uma onda. Então, a gente pode concluir com isso que a luz ela pode ser considerada tanto partícula quanto onda. Então, ela pode ter as duas considerações. Ok? Então, ainda, né, com relação a essa divergência de ideia, são dados comprovados, tá, de como que eles conseguiram mostrar que realmente isso é possível. Né? Então, em 1801, né, no início do século, Young dizia que a luz se comporta como uma onda. E essa teoria, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi corroborada mais adiante com as deduções de Maxwell. Né? Maxwell é um cara muito presente lá no eletromagnetismo. Já o fenômeno fotoelétrico, né, ele vai falar que a luz arranca elétrons de uma superfície metálica. Então, se a luz está arrancando elétrons, então isso tem total, né, relação com uma partícula. Então, eu posso considerar, sim, que a luz é uma onda, mas aí através dos princípios de Newton e mais precisamente falando do fenômeno fotoelétrico, devido ao fato da luz conseguir arrancar elétrons de uma superfície metálica, pode-se garantir, né, que a luz também é uma partícula. E daí surge a contradição. A contradição entre as duas ideias, né? Que seria o aumento da intensidade da luz aumentaria a energia dos elétrons. Energia que independe da frequência. Segundo Huygens, ele dizia isso para falar que a luz não era uma partícula. Mas aí, né, com o passar do tempo, Newton conseguiu provar que o aumento na intensidade da luz aumentaria a energia dos elétrons e que a energia independe da frequência. Então, o que falava Huygens? Que a energia independe da frequência. E aqui, na contradição baseada no princípio de Newton, ele vai falar que a energia independe da frequência. Isso ainda é os princípios de Huygens. Aí o Newton
baseando-se nos princípios, mais precisamente falando em Einstein, fala que aumentando a intensidade da luz, mais elétrons são extraídos, esses elétrons são extraídos de uma superfície metálica, tá? Mas com a mesma energia. Aumentando a frequência da luz, a energia dos elétrons extraídos aumenta proporcionalmente. Ou seja, o Einstein quebra a ideia lá de que a energia independe da frequência, porque ele mostra que aumentando a frequência da luz, a energia dos elétrons extraídos aumenta. Então, quer dizer o quê? Que a energia depende da frequência, e não como era dito anterior, que falava que independe. Então, para a gente contextualizar isso daí, aqui são de vermelho a energia, e o de verdinho aqui são os elétrons que estão sendo arrancados dessa superfície amarela e branca aqui, que é a superfície metálica. Então, ó, eu tinha energia, eu tinha uma quantidade X de elétrons. Se eu aumentei a quantidade de energia, consequentemente, a quantidade de elétrons que são extraídos da superfície metálica também aumentou. Então, essa era a ideia da contradição, né? Ele foi mostrar que se aumentar a frequência, vai aumentar também a quantidade de elétrons que são extraídos. Então, essa ideia de que a energia independe da frequência, ela caiu por terra. Mostra que, de fato, pela definição e pela prova que onde está sendo retirados os elétrons da superfície metálica, que ocorre sim o aumento de frequência e o aumento de energia. Ambos ocorrem de maneira proporcional. Se eu aumento a frequência, eu aumento a quantidade de elétrons retirados, ou seja, eu aumento a energia. Se eu diminuo a frequência, eu diminuo a quantidade de elétrons que foi retirado, isto é, eu diminuo a energia. Então, a frequência, a energia, ela de fato depende sim da frequência. E aí, para a gente finalizar essa primeira ideia aí, né? No efeito fotoelétrico, a luz é constituída de partículas que são chamadas de fótons, cuja energia é diretamente proporcional à frequência. Então, a energia é diretamente proporcional à frequência. O Ezinho está representando energia, o F, como a gente já estudou na onda, já estudou em movimento circular, está representando frequência. E o H, professor, o que é o H? O H, o próprio nome já fala, é uma constante de Planck. Essa constante não sofre alteração, o qual o seu valor, H, tem sempre, independente de aumentar a frequência, independente de aumentar a energia, esse H, essa constante de Planck, vai sempre valer 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Então, se a gente quiser saber quem é esse H em questão, é só a gente fazer energia vezes tempo. Ou eu poderia falar que esse H é energia sobre frequência. E o que o tempo, no caso o período, é da frequência? O inverso. Então, eu poderia falar que é joule vezes segundo, ou se eu quiser, eu posso falar que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por hertz. Hertz é a unidade de medida de frequência. Mas aí eu pergunto, afinal, a luz é uma onda ou é uma partícula? Então aqui tem os dois experimentos que vai comprovar que nenhum nem outro está com total razão. Ambos têm razão. A luz, ela é uma onda, é possível mostrar aqui, ó, através, o que é isso aqui? Dispersão da luz branca. A luz, lembram? Ela é branca e ela dispersa em 7 cores, que nós vimos que essas cores têm as devidas ordens: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por que dessa sequência? Alguém lembra aí por que é essa sequência? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta? E por que não é o contrário? Porque essa frequência, essa sentença aí de vermelho, alaranjado, amarelo e tal, é devido ao fato de começar com o que tem maior comprimento de onda para o que tem menor comprimento de onda. De contrapartida, para eu manter a velocidade da luz constante igual a 300 mil km por segundo, se faz necessário que, em contrapartida, se eu tenho maior comprimento de onda, eu vou ter menor frequência. Então, a luz vermelha, né, a cor vermelha, ela tem maior comprimento de onda, mas ela tem menor frequência. Ela tem com relação ao laranjado, que com relação ao amarelo, com relação ao verde, até o violeta. Então, o violeta é o que tem menor comprimento de onda, mas é o que tem maior frequência. Tanto que
repara que aqui, ó, é verde, azul, anil e violeta. Aí vem a ideia de a gente enxergar o céu azul devido a esse fato. Essas três cores, principalmente o violeta aqui, ela ocorre com maior frequência. E aqui, conforme a gente já tinha mencionado anteriormente, através dos princípios lá que Einstein falou, se eu tenho 3 setinhas aqui representando energia, eu vou ter 2 elétrons sendo retirados. Mas se eu aumentar para 5 setinhas, eu vou aumentar para 4 elétrons, e assim sucessivamente. De tal modo que isso ocorra de maneira proporcional. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que a luz, ela é uma onda, e a luz, ela é uma partícula. Ela não é só uma onda, ela não é só uma partícula. Ela é uma onda, ela é uma partícula. Ok? Então, né, o que eu tinha acabado de falar anteriormente, como que a gente pode garantir esse comportamento de dualidade da luz? Através do efeito fotoelétrico, comprova que a luz é uma partícula. Através da experiência de Young, lá, princípios de Huygens, vai comprovar que a luz é uma onda, porque ela vai alterar o seu comprimento de onda de acordo com que, de maneira inversamente proporcional, altere a sua frequência. E aí a gente pode fazer uma analogia. Essa imagem aqui, que não está muito visível, é um pato ou um coelho? Isso surge como uma ideia de dualidade, tá? Ela pode ser considerada um pato, depende do grau que eu estou analisando, ou ela também pode parecer um pato ou um coelho. Então, só uma observação aqui com relação a isso, todas as radiações eletromagnéticas também se verifica o comportamento da dualidade partícula-onda. Então, o que a gente pode garantir? Que toda onda eletromagnética pode ser considerada partícula, pode ser considerada onda. A luz, as ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, isso tudo são consideradas dualidade partícula-onda. Posterior a isso surgiu o postulado de de Broglie. A dualidade partícula-onda não se aplica apenas à radiação, mas também à matéria. Onde o comprimento de onda é igual a H, constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, sobre a massa e a velocidade de propagação. O modelo atômico de Bohr, né, nós vimos lá quando a gente estudou elétrica, nós falamos do modelo atômico de Rutherford, foi o mais utilizado para a gente. Mostramos o modelo um pouquinho atômico de Bohr, para mostrar quando que o corpo ele é considerado isolante, quando ele é considerado condutor. Né? O Nathan até ajudou a gente lá juntamente, quando a gente fez uma aula conjunta, falou mais na parte química, de como isso ocorre, como que é o modelo de Bohr. Então, né, no átomo de hidrogênio, o elétron pode estar em algumas órbitas sem emitir radiação, mas não são órbitas contínuas, são órbitas discretas. A energia do elétron é quantizada, tem como a gente verificar a quantidade de energia que tem. Então, quanto mais afastada for a órbita, maior a energia do elétron. Então, a ideia lá, isso aqui está totalmente ligado ao material ser bom condutor ou ao material ser um bom isolante. Então, cada seta representa a emissão de um fóton. Então, essas setinhas estão representando a emissão de um fóton. Cada órbita é representada por um nível de energia nível 1, nível 2, nível 3. E a frequência de cada fóton é dada por, se eu quiser calcular a frequência de cada fóton dentro de um átomo de hidrogênio, basta a gente falar que a energia final, nesse caso que seria A3, menos a energia inicial, que é A1, sobre a constante de Planck. Então, isso é possível a gente calcular qual é a frequência de cada fóton, que são esses azuis e verdinhos que estão aqui. Qual a quantidade de energia suficiente para que eu consiga retirar um elétron do modelo de Bohr na camada mais interna? Qual a frequência, qual a quantidade de energia é necessária para retirar um elétron da camada mais externa do modelo de Bohr num átomo de hidrogênio? Então, é para isso que se viu essa ideia aqui. E aí, né, surge a teoria da relatividade,
isso não é menos importante do que já se foi falado até o momento, né? Até então a gente falou da física quântica, agora a teoria da relatividade. Referencial inercial. É qualquer referencial onde são válidas as leis de Newton. Então, embora a teoria da relatividade ela está baseada nos princípios de Einstein, ela de fato respeita as teorias de Newton. O referencial inercial, ela vai existir onde for, sempre tem que ser respeitado. E aí a gente tem umas velocidades em termos de fração da velocidade da luz. A velocidade, quando a gente tiver, por exemplo, 3 vezes 10 a 7 metros por segundo, isso equivale a 0,1 a velocidade da luz, porque nós vimos que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. 1,5 vezes 10 a 8, isso está representando a meio da velocidade da luz. 300 metros por segundo é 0,00001 a velocidade da luz. E 2,97 vezes 10 elevado a 8 é quase a velocidade da luz, que é aproximadamente 0,99 vezes o valor da velocidade da luz. Quando a gente estudou lá na ótica, nós tínhamos lá a refração, ela também se aplicava na onda. A refração, ela ocorria o quê? A mudança de velocidade da luz ao passar de um meio transparente para o outro meio transparente. E nós afirmamos naquela época que a velocidade mais próxima à velocidade da luz no vácuo é a velocidade da luz no ar, que é aproximadamente isso aqui, 2,97 vezes 10 a 8. Ou seja, é quase o valor da velocidade da luz no vácuo. O mais próximo do vácuo seria o ar. E aí, né, a teoria, ainda com relação à teoria da relatividade, o primeiro postulado, são 2 postulados, tá? O primeiro postulado colocado é que as leis da física, elas são as mesmas em qualquer referencial inercial. Tem que se aplicar isso em qualquer situação, se seja na Terra, se seja no Brasil, se for nos Estados Unidos, em Marte, Júpiter, os referenciais inerciais têm que ser respeitados. Então, vamos imaginar essa situação. Eu tenho 2 carrinhos, nós acabamos de falar de colisão na aula anterior, né? Eu tenho o carrinho 1 com uma velocidade de 70 km por hora e o carrinho 2 com uma velocidade de 80 km por hora. Ambos vão colidirem em mesma direção e sentido oposto, ou seja, a velocidade relativa dos dois vai ter que ser a soma. Então, V1 mais V2. Então, se eu perguntar qual a velocidade do carro 2 com relação ao carro 1, é fácil, né? Quando houver a colisão, vai haver uma soma das velocidades, então quer dizer que essa velocidade vai valer 150 km por hora. Mas aí, vamos pensar um pouquinho mais rápido, se a gente tiver um pouquinho mais, com uma velocidade um pouco maior. Então, nós temos os 2 carrinhos, mesma coisa, aí a gente quer saber qual vai ser a velocidade relativa, que é a colisão, a soma dos dois, porque eles estão na mesma direção e em sentidos opostos. Só que o carrinho 1, ele está viajando a 0,6 vezes o valor da velocidade da luz. Então, é 0,6 vezes 300 mil km por segundo. E o carrinho 2, ele está a 0,8 vezes 300 mil km por segundo. Então, imaginando que esses 2 carrinhos estivessem mais rápido, a solução clássica seria fazer igual a gente fez na situação 1 aqui, ó. Somar as 2 velocidades, e aí a gente descobriria qual a velocidade relativa. V1 mais V2 ficaria 0,6 mais 0,8, a gente teria uma velocidade relativa de 1,4 vezes C. Só que antes da gente passar a tela, eu pergunto, isso aqui pode acontecer? Sim, não e por quê? Pode isso acontecer? Não pode. Se pode, por quê? Se não pode, por quê? Vamos interagir então? Isso pode acontecer, essa solução clássica, ou não pode acontecer? Isso não pode acontecer. Por que que não pode? É sabido por todos nós que a maior velocidade existente é a velocidade da luz. E quanto que é a velocidade da luz? É 1c. 1c é 300 mil km por segundo. Então, essa solução clássica... Pode acontecer Oi? quando está menos de 1C? Tem que ser menos de 1c. Porque se eu afirmo... Quer ver no slide anterior aqui? Eu coloquei alguns valores. O mais próximo possível que a gente consegue é 0,99 o valor de c. Então, nunca a gente pode ter 1,1, nunca a gente pode ter 1,4, 2, porque se eu estiver falando que é 1,5, por exemplo, eu estaria falando que a velocidade de colisão desses 2 carrinhos é de 450 km por segundo. Isso não ocorre. Por que que não ocorre? Porque a velocidade da luz é 1.
ou seja, 300 mil, como é que está dando 450? Então, não poderia. Essa solução clássica, ela é inexistente. Não existe essa solução. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, beleza, então. Aí, a gente pode, então, vir, né, ainda nesse primeiro postulado, o que de fato acontece. Para a gente, como a gente fez no exemplo 1, bastava somar as duas velocidades. Aqui, né, com o valor próximo à velocidade da luz, a forma para a gente calcular, né, essa velocidade relativa à velocidade de colisão seria a velocidade 1 mais a velocidade 2 sobre a velocidade 1 vezes a velocidade 2, então é a soma pelo produto, dividido por 1 mais a velocidade 1 vezes a velocidade 2 sobre o C. Quem é C? Velocidade da luz. Reparem que a gente nunca coloca C para outras grandezas. Aqui, ó, V1, V2 é 0,6 e 0,8 de C. A gente nunca pode colocar C porque C é uma velocidade equicomparável, nada se compara a ela. Então, a solução relativista, a solução baseada no princípio da teoria da relatividade, ela seria, vamos substituir por essa fórmula. A velocidade é 0,6 do carro 1 mais 0,8 do 2 sobre 1 vezes 0,6 do carro 1, vezes 1 mais, perdão, 0,6 do carro 1, vezes 0,8 do carro 2, sobre, aqui faltou o quadrado, tá, gente? Aqui é C ao quadrado. Então, sobre C ao quadrado, a gente vai cortar esse quadrado com o C daqui de cima, vai ficar a velocidade é igual a 1,4 C, que divide 1,42 C ao quadrado. Então, dividindo isso aqui, vai dar 0,95. Então, reparem que os dois, o normal fazendo a solução clássica, daria 1,4. Mas a real situação, quando o carro está um pouquinho mais rápido, um pouquinho muito, né? Algo próximo à velocidade da luz, a solução relativista vai mostrar que está 0,95 vezes o valor da velocidade da luz. É quase a velocidade da luz, mas não é a velocidade da luz. No caso anterior, nós achamos um valor acima, isso aqui seria impossível de ser aceito. Ok? E aí, Paulo, Oi. por favor. Hã? Volta um slide, por favor. Esse? Mas aqui embaixo não tá faltando uma conta, não? Qual? É V1 vezes V2. Aqui, ó. V1 vezes V2. É porque esse 1 ele tá aqui em cima, aqui, ó. Entendeu? É 1 mais V1 sobre V2. Ah, entendi, verdade. É porque tá faltando duas, mais uma. Verdade, verdade. É verdade. Aqui, né, teria que ser 0,6 vezes 0,8 sobre 1 mais 0,6 vezes 0,8 sobre C ao quadrado. É isso mesmo. Tá certo. Eu vacilei aqui, depois eu troco esse negócio aqui. Fechou? Pode ser? Beleza. De fato, eu vacilei aqui. Eu comi um 0,6 e um 0,8. Beleza? Aí eu corrijo isso aqui antes de mandar para vocês. Então, o segundo postulado, né, ele vai falar que a velocidade da luz tem o mesmo valor em todas as direções e em todos os referenciais iniciais. Ou seja, se propagando no vácuo, a velocidade da luz ela vai ser sempre 300 mil quilômetros por segundo. E aí vem uma informação, nada viaja além da velocidade da luz no vácuo. Então, o segundo postulado vem para comprovar o primeiro, nada viaja além da velocidade da luz. Então, se a gente não tivesse esse segundo postulado, essa situação clássica aqui seria aceita. Mas, devido a esse segundo postulado, nunca vai existir a possibilidade de nada nem ninguém ir além da velocidade da luz. Então, as consequências, né, enunciadas do comportamento da luz e das demais ondas eletromagnéticas, lembra que eu falei para vocês que todas as ondas eletromagnéticas sofrem a dualidade partícula-onda, seria dilatação do tempo. Então, para um corpo em movimento, o tempo passa mais devagar do que o corpo que está em repouso. Contração do comprimento. Quanto mais a velocidade se aproxima da velocidade da luz, menor é o comprimento do corpo. E, por fim, a variação da massa. A massa de um corpo em movimento é maior do que o corpo quando ele está em repouso. E aí, uma observação, né, em uma reação nuclear, a massa dos reagentes não é igual à massa dos produtos. Isso é mais voltado para a química, mas é válido que uma pequena fração da massa simplesmente desaparece. Ou melhor, transforma-se em energia através da expressão. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado.
Isso aqui seria energia cinética. A energia cinética lá na física clássica é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Como grande parte da massa desaparece, aquele 2 some da expressão. Ok? Então, através desse segundo postulado, a gente pode enunciar, né, a ideia do paradoxo dos gêmeos. Eu presumo que você já deve ter ouvido falar ou devem ter lido isso em algum lugar. E esse segundo postulado vai provar que aquilo lá realmente é verdade. E no início desta aula, eu coloquei que a física moderna ela é mais abstrata, e é justamente isso que vai acontecer aqui agora. Imagina duas pessoas, né, dois irmãos que são gêmeos, univitelinos, são idênticos. Ambos, por exemplo, têm 10 anos. Tá? E um dos dois foi escolhido para ir viajar, né, no espaço, próximo à velocidade da luz, durante 4 anos. Então, o que vai acontecer? Ele ficou viajando durante 4 anos, e aí, quando ele voltar, o tempo ele não vai ter parecido como o que ficou. Por isso que entra a ideia da dilatação do tempo. Fala o seguinte, que para um corpo em movimento, o tempo passa mais devagar do que para o corpo em repouso. Ou seja, o irmão que ficou na Terra, para ele, vai ter passado 4 anos. Mas para o irmão que ficou viajando no espaço, próximo à velocidade da luz, é como se, por exemplo, tá? Isso aí eu não consigo mensurar o valor exato, mas vamos colocar que seja metade. É como se tivesse passado 2 anos para ele. Então, ele saiu da Terra com 10 anos, ficou viajando 4 anos, mas ficou parecendo que ele só viajou 2. Então, quando ele voltar, ele vai ter uma aparência de um menino de 12 anos, enquanto o irmão dele, que era idêntico, vai ter uma aparência de 14. Por quê? O tempo ele passa mais devagar para quem está em movimento. Então, para o irmão que ficou na Terra, o tempo passou normal, mas para o irmão que ficou viajando no espaço, o tempo passou mais devagar. Só que aí Eu entra ia te uma... perguntar isso Oi? agora. Se a dilatação do tempo era só uma sensação ou se realmente acontecia. Então, tipo assim, é complicado porque eu não consigo te provar que isso realmente é verdade, sabe como? Mas, assim, através de escritas, de estudos, né? Por exemplo, tem gente que crê que o homem foi à Lua, tem gente que não. Então, é a mesma ideia. Então, a princípio, parece sim ser uma sensação, mas quando a pessoa voltar, se realmente conseguir mandar um para o espaço e o outro ficar aqui, próximo à velocidade da luz, quando ele voltar, ele vai ter uma aparência menor do que a do irmão, porque o tempo pareceu sim ser mais devagar. O tempo passou mais devagar para quem está viajando, entendeu? E Vai aí, ser meio difícil ser comprovado. não, é comprovado. É tipo assim, não é comprovado em prática, mas em teoria É é. sim, bem prático. Em prática é complicado. Só que de contrapartida, por exemplo, o tempo passa devagar, mas vai haver a contração do comprimento. Quanto mais a velocidade se aproxima de c, menor é o comprimento do corpo. Então, para o irmão que ficou viajando no espaço, ele voltou com uma aparência de 12 anos, mas ele voltou com o tamanho de um menino de 12, ao passo que o irmão já estava com o tamanho de 14. O irmão que ficou na Terra ficou maior. Mas aí, em contrapartida, a massa, ela faz o quê? A massa de um corpo em movimento é maior. Então, o irmão que voltar do espaço, ele vai voltar, de certa forma, um pouquinho mais fofinho, um pouquinho mais forte. Ele vai voltar menor, ele vai voltar mais jovem, mas ele vai voltar um pouquinho mais gordinho.